Aí a Júlia, né, e a Emily, que está aí, pode colocar o nomezinho aí no chat, que depois tem aquele ponto extra também. Eu acredito que você, não sei se vocês precisaram, porque teve gente que participou, mas que findou que nem precisou do ponto extra para ficar com 10, né? Teve alguns alunos que precisou e tal, aí eu atribuí, mas teve alguns que nem sequer precisaram, né? Mas, como eu falei para a Emily no início, eu até pensei que talvez a gente fosse um pouquinho mais lá para frente, a nossa disciplina, né? Mas veio na grade de horário já nesse início. Foi um pouquinho puxado, porque a gente terminou dia 30, né? E aí até a questão da correção, para mim, eu não tinha dado, né? Não tinha conseguido finalizar a correção, mas consegui finalizar antes que eu mandasse o roteiro para vocês. Para quem entregou pelo SIGA, e eu percebo que muitos alunos não fazem essa observação. Quando o aluno me entrega lá pelo SIGA, eu mando um feedback, tá? Então eu falo se o aluno acertou, né? Se acertou, valia tanto, você atendeu todos os critérios e tanto, né? Agora, se o aluno deixou de atender alguma coisa, aí eu também menciono, eu dou uma resposta lá pelo SIGA, e aí o SIGA te notifica, viu? Então, se vocês entregaram pelo SIGA, podem verificar o seu rendimento em cada atividade. Se você conseguiu abordar tudo que eu quis, eu mando lá o feedback falando, né? Ou se você deixou a desejar em algum quesito, eu também falo, né? Deixou de mencionar tal coisa, ou de reforçar mais o critério tal, e aí fala a nota que você tirou em cada atividade. O Wesley, né? Tá bom, gente? Então, assim, se vocês, eu não estou lembrando aqui especificamente a questão de por onde cada aluno me enviou, né? Porque eu recebo pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo SIGA. Então, se você me enviou pelo SIGA, pode consultar lá que eu dei, né? No dia que eu disponibilizei as notas, eu dei o feedback pelo SIGA. Se o teu envio foi pelo e-mail, eu fui lá no e-mail, né? E aí também dei o feedback por lá, falando se você acertou tudo ou se deixou algo a desejar na atividade. Se foi pelo WhatsApp, também da mesma forma, tá certo? Então, verifica o rendimento de vocês no primeiro e no segundo bimestre, que eu dou um retorno aí dessas correções, tá? O Wesley e o Anthony também já são nomes que eu lembro aí das aulas anteriores, né? Já anotem o nome de vocês aí no chat também, tá, gente? Então, só para os dois aí que entraram, eu dei feedback em todas as atividades anteriores. Se vocês enviaram pelo SIGA, eu dei feedback por lá. Se foi pelo WhatsApp, da mesma forma. Se foi pelo e-mail, da mesma forma. Então, para você saber o rendimento, vocês podem consultar lá. Talvez alguns de vocês já perceberam, né? Leram esse feedback, mas eu entendi que alguns alunos não leram, porque tinha aluno que tinha que fazer atividade e me devolver, e aí eles não entraram em contato, né? Não me chamaram no WhatsApp, e aí eu estava até falando com um aluno a respeito disso agora, tá certo? Luan, muito bom, Luan, tudo bom? Então é isso, tá, gente? Se vocês quiserem ver o rendimento, é só consultar lá o feedback do SIGA, do WhatsApp ou no Gmail, depende da forma de envio que você fez, tá certo? E aí, não imaginei que a gente já retomaria agora, né, terceiro e quarto bimestre, mas acaba sendo bom, porque o Enem já é aí, história é uma matéria básica, né, então já tem texto, tem vídeos indicados lá no roteiro também, então acaba sendo bom para vocês. E aí, considerando que a nossa disciplina agora, o primeiro e segundo bimestre teve um tempo bem legal, né? Foi a turma que eu mais tive tempo, então vocês conseguiram fazer. Teve até muitos alunos que me encaminharam dentro do prazo, alguns ainda estão pendentes, mas são pouquíssimos, tá? Mas agora a gente tem um tempo mais corrido, então eu quero que vocês se atentem para isso, porque é um período bem curto aí para fazer as atividades, né? E aí eu tenho até uma proposta para vocês, porque no nosso primeiro e segundo bimestre foi mais que uma verificação minha também enquanto professora para ver a questão da participação, né? Eu fiz 3 encontros, um falando sobre a apresentação do roteiro, que é esse que eu vou fazer agora, vai ser mais breve, porque vocês já entendem como era o meu roteiro passado, então esse segue a mesma lógica. Um outro falando dos conteúdos do terceiro e um outro falando dos conteúdos do quarto bimestre. Agora, eu só estou propondo esse encontro de falar quantas atividades tem, do que essas atividades falam, tá? E vou deixar para que os alunos, caso seja necessário, né, me chame no WhatsApp, ou para tirar dúvidas, ou então simplesmente, professora, eu queria que a senhora fizesse uma aula online, marcasse um encontro para falar sobre tal conteúdo ou tais conteúdos que a gente está tendo um pouquinho de dificuldade, tá?
porque talvez, né, eu jogar todo o conteúdo, tentar fazer aquele resumão, ele acaba não sendo tão didático. Então, acaba que talvez foi cansativo, e como agora a gente só tem, eu acho que em torno de 10, 12 dias, né? Talvez fique cansativo para vocês aí conciliar com esses encontros online que eu fiz, tá? Então eu vou deixar para vocês, até porque eu indico vídeo em todo o conteúdo, né? Então os vídeos do YouTube geralmente são aqueles vídeos bem objetivos, né? Que tratam especificamente ali sobre os conteúdos, são vídeos que eu gosto também sobre esses assuntos. Então, o aluno que lê os textos que eu sugeri, que assistiu os vídeos que eu indiquei, eu tenho certeza que ele não vai ter dificuldade. Talvez alguma dificuldade em entender o que eu quero em alguma atividade. Então, aí sim, você pode me procurar no WhatsApp, né? Eu sempre sou aberta aí para que o aluno possa estar consultando qualquer coisa que quiser. Agora também deixo, né? E aí eu percebi aqui que muitos que estão na sala são os mesmos alunos que participavam lá dos encontros anteriores. Então, são aqueles alunos que realmente estão buscando, né, entender e que também têm uma disponibilidade maior de participar dos encontros, né? Então, vou deixar agora, né? Vou fazer esse encontro hoje, apresentar o roteiro, e para os conteúdos, né? Se for necessário, vocês podem estar me contactando e falando, professora, marca um encontro para a gente discutir sobre tal e tal conteúdo do roteiro. Aí eu marco um encontro, aviso lá no grupo, a gente vai discutir sobre alguns conteúdos. Aí no dia, né, eu seleciono aqueles alunos, os conteúdos que os alunos me procurou, né, e para falar, né, que estavam tendo mais dificuldade, e a gente faz uma discussão geral, tá certo? Vou expor aqui a minha tela para vocês. Eu espero que vocês já tenham dado uma olhada, né, no nosso roteiro de aprendizagem, porque foi segunda-feira, né, que a gente já começou, se eu não me engano, foi segunda. E aí, como eu já mencionei, né, a gente tem pouquíssimo tempo, então não vamos deixar para a última hora, diferente da outra vez, né, que a gente teve um tempinho maior, nesse é bem menor. Então, alguém já deu uma olhada aí no roteiro, enquanto eu partilho a minha tela aqui? Sim, eu já olhei. Já olhou, né? Boa tarde. E aí, quem está entrando, gente, pode... eu acho que tem um microfone ligado aí. Tá dando eco. Acho que é desligado, né? Quem está entrando pode colocar o nome aí no chat, tá? Porque vai ter o ponto extra, sim, né? Agora com esse um encontro somente, mas eu colocarei o ponto extra, se for necessário, né, para os alunos que estão participando. Bem, então, como acredito que a maioria que está aqui na sala já deu uma olhada, né, no roteiro, eu vou só dar vou abrir ele aqui para vocês, né? Tá aparecendo ele aí na tela para vocês já? Tá sim, professor. Tá bom. Tá, professora. Obrigada. Então, assim, gente, como eu mencionei, um tempo bem curto, né? Diferente do que nós tivemos no passado. Que eu achei até diferente, né? Ou do passado, que foi, eu acho, quase 30 dias. Eu não tinha tido isso em uma turma. E a turma de vocês foi aí quase 30 dias para a gente fazer o primeiro e segundo bimestre. Agora não, agora, né, a gente tem um período curto, foi do dia 11, que já começou aí tem 2 dias, e vai até o dia 22, né, lá no SIG o prazo está até dia 22. Caso você tenha algum impedimento, algum empecilho nesse dia, não esqueça de me comunicar, né, meu WhatsApp está disponível, é claro que acontece imprevistos, mas tem que me comunicar, porque eu não sei, né, então, me comunique, eu também recebo no WhatsApp, eu também recebo no e-mail, né? Vocês sabem disso. Às vezes fica atividade perdida, mas aí eu divulgo sempre aquela planilha de quem me entregou, quem não me entregou. Aí, se por acaso estiver divergente do seu envio, você pode falar comigo, que aí só depois, né, que eu faço a correção, depois de divulgar a planilha. Quem acompanhou o grupo sabe do que eu estou falando, né? Caso você está na sala e não está regular com o primeiro e com o segundo bimestre, me procure para a gente conversar, tá certo? Acredito que não é o caso, né, dos que estão aqui, mas enfim. Consulte o feedback que eu dei em todas as atividades, por e-mail, pelo WhatsApp, né? Enfim, como eu já mencionei lá no início, entraram aí novos colegas, tá? E aí, o nosso planejamento para o terceiro e quarto bimestre, ele segue a mesma lógica do anterior. Eu não vou abrir o SIGA aqui, porque eu já fiz isso lá no primeiro e no segundo bimestre, então eu postei num único tópico de aula
esse roteiro de estudo que eu vou apresentar aqui para vocês, né? E aí abrir campo para cada uma atividade. Então, aqui nós temos terceiro e no quarto bimestre. Nós temos 9 atividades, se eu não me engano, era a mesma quantidade do primeiro e do segundo bimestre, né? 2 dessas atividades, elas são provas objetivas, né? São questionários e os objetivos. Então, para cada uma dessas atividades, eu abri um campo lá no SIGA. Elas estão descritas aqui nesse documento, tá, gente? Elas estão descritas aqui no documento. E aí eu também abri um campo lá no SIGA para colocar elas para que o aluno faça, anexe o arquivo por lá, tá certo? Então, todas elas foram disponibilizadas no dia 11/10, conforme está aqui, e você pode fazer a devolução dela até o dia 22, quando é o prazo, né, do envio, prazo máximo do envio. Aí, depois disso, vai depender da tua justificativa, né, de me procurar, de falar algumas coisas, tá certo? Para que eu possa analisar caso a caso, tá bom? Aqui, nesse nosso roteiro, essa primeira página é falando o que é a atividade 1, o que é a atividade 2, o ponto que é atribuído a cada atividade, se ela é do terceiro, se ela é do quarto bimestre, tá certo? Então, no primeiro bimestre, a gente tem a 1, 2 e 3, no terceiro bimestre, desculpa, 1, 2 e 3 e 4, né? Então, cada uma vale 2,5 pontos, que são aquelas atividades escritas. E a atividade 5, ela é o questionário, que é referente a N2, também vale 10. Então, N1, N2, né? Soma N1, soma N2, e divide por 2, aí vai ser tua média geral que vai aparecer lá para ti, tá certo? Quarto bimestre, a gente tem 3 atividades escritas, a 6, 7 e 8, e uma atividade objetiva, tá certo? Meu roteiro, ele vai seguir a mesma lógica, né? Quem leu direitinho os textos já entende, né, o que eu estou falando aqui, ele vai seguir a mesma lógica do passado. Nós vamos estudar os conteúdos que lá naquele plano de ensino, que foi naquele outro documento que eu apresentei para vocês naquela aula anterior, né, de apresentação de roteiro, de plano de ensino, a gente vai falar sobre os conteúdos da unidade 3, que é o terceiro bimestre, e da unidade 4, que é o quarto bimestre, tá certo? Aqui eu falo nessa apresentação, né, quais são os conteúdos que vocês terão que ler texto, assistir vídeos. Então, unidade 3, África, Ásia e América Latina, independência política. Então, são aquelas nações, né, aqueles países da África e da Ásia, que passaram pelo aquele neocolonialismo que a gente falou lá atrás, no primeiro bimestre, e que agora estão no processo de independência política, estão se libertando, né, da opressão das nações europeias aí, tá certo? A gente vai falar também sobre o Brasil, anos de democracia. Então, é o período pós-Getúlio Vargas, que eu estou falando aqui para vocês, né, anos de democracia, até início da ditadura militar, tá certo? Então, finalizou Getúlio Vargas, a gente tem uma república democrática que finaliza ali com o golpe de 64 da ditadura militar. Depois, a gente vai falar um pouco sobre o que foi essa ditadura militar no Brasil, né, de 1964 até 85. Vamos falar sobre os governos, sobre os atos institucionais, o que mudou, tá certo? E também lá na ementa do PPC de vocês, tinha para falar um pouco sobre a história do Acre, né? A anexação do Acre ao Brasil, sobre as reservas extrativistas. E aí eu trouxe alguns textos relacionados também à história do Acre. Então, como que ocorreu o processo de anexação do Acre ao Brasil, falar um pouquinho sobre o que são reservas extrativistas, tá? E aí, esse é o conteúdo referente à unidade temática 3. Já o conteúdo do quarto bimestre é décadas de 70 e 80, crise e conflito. Então, os textos relacionados à crise e conflito vai falar um pouquinho sobre as crises do petróleo que a gente teve aí especificamente nessas décadas, tá? Os conflitos do Oriente Médio, né? A questão da Palestina, né? E alguns outros conflitos ali relacionados àquela região do Oriente Médio. Acho que tem alguém querendo entrar. Santiago.
E aí, após isso, a gente vai falar, né, os textos vai fazer aí uma abordagem sobre o fim do bloco comunista. Então, a extinção da União Soviética, como que a União Soviética chegou ali a ser extinta, né? E aí a gente vai falar alguns detalhes de como que ocorreu, né? Os textos eles vão abordar aí o fim, o declínio aí da União Soviética, tá certo? Aí aqui também é algo que você já estuda em geografia, o mundo globalizado, a questão também do comunismo, né, do fim da União Soviética, eu acredito que vocês também veem lá em geografia também algumas coisas. Então a gente vai falar aqui também sobre o mundo globalizado. E aí o último conteúdo é desafios para um Brasil democrático. Então, até o terceiro bimestre a gente vê ditadura militar, depois tem o fim da ditadura militar, aí os desafios para um Brasil democrático, ele vai entrar justamente o que foi após a ditadura militar, né? Então, a primeira eleição, que foi né, os governos que vieram ali após a ditadura militar, né, toda a República Democrática, até, né, as repúblicas atuais. É claro que a gente não entra, não mergulha tanto nesses governos atuais, até porque não tem um espaçamento de tempo suficiente para que o historiador ele faça uma análise mais aprofundada, né? Não tem aquele lapso temporal que se configura aí história. Então, a gente vai mais citar algumas políticas nos textos, né? Sobre alguns governos, tá certo? Mas para vocês entenderem aí como que foi esse processo do fim da ditadura militar, né, e a nova democracia que se instaurou aí a partir do final da ditadura militar. Os governos que vieram, alguns planos que repercutiram, né, para combate da inflação, né, a política neoliberal também que foi adotada aí a partir da ditadura militar, né, com alguns governos que vieram, tá certo? E aí, aqui vai seguir de novo, né, gente? Aquela mesma lógica que anterior, então eu falo qual é o conteúdo aqui em cima, plano de estudo para o conteúdo tal, né, o primeiro conteúdo, o objetivo do roteiro, o que, que você tem que saber ao final. Aqui, esse aqui foi para o impresso, gente, é porque assim, eu tenho dois arquivos. Deixa eu abrir aqui o outro, tá? Porque esse aqui, eu tenho dois arquivos, um que eu mando para a coordenação para os alunos que recebem impresso, e o outro para o pessoal que acessa o Siga e o WhatsApp, né? E aí o pessoal. Tem mais alguém entrando? Marcelo Santos. O pessoal que está entrando pode colocar o nome aí, tá, gente, no chat. Agora deixa eu colocar o roteiro certo aqui para vocês. Não é que tem algum errado, não é isso. Deixa eu só explicar para vocês. É que tem um cronograma que eu coloco links de vídeos, que é para os alunos que têm acesso pelo WhatsApp, pelo Siga, e tem um outro cronograma que eu não disponibilizo links de vídeo para que o aluno assista, porque é justamente aquele aluno, né, que subentende que ele não tem acesso adequado à internet, então ele não consegue assistir os vídeos. Eu espero que esteja passando para vocês um que tenha link de vídeo. Está passando, né, gente, aí? Nesse quadrinho, assista aos vídeos conforme os links a seguir, tá, né? Que eu estava no anterior, que era para o pessoal do impresso. Vocês podem me responder aí se eu estou no. Se está Tá passando. sim, professora. Tá, né? Obrigada. Então, gente, é isso. Aqui, deixa eu... Primeiro conteúdo, e aí vai seguir toda a mesma lógica, tá? Sempre vai ter indicação de vídeos aqui, então eu peço para que vocês assistam os vídeos, são importantes, são objetivos, tá? E aí as atividades, como eu disse para vocês, elas sempre, né, vão começar agora é sua vez. A primeira atividade. A partir das leituras anteriores, elabore um texto sobre o que você entendeu sobre os seguintes tópicos. Então, lá atrás, tinha falando sobre os tópicos que né, que eu pedi aí para que vocês abordassem. Então, você pode fazer a partir do seu entendimento, pode fazer a partir de um resumo também do que você leu, com base nos textos que eu indiquei, tá bom? Então, essa daqui, ela é bem mais tranquila. Mais atenção, o texto deve ser escrito de forma a contextualizar os acontecimentos com o período da Guerra Fria. Então, todos esses
tópicos aqui, esses assuntos que eu peço para que vocês façam aí a escrita desse texto, eles acontecem num período que o mundo está passando pela Guerra Fria, que a gente comentou, era conteúdo lá do segundo bimestre. Tá? Então, vocês, de alguma maneira, vocês têm que tentar relacionar, né? Ah, professora, mas eu não consigo fazer a relação de todos eles. Faça pelo menos de um, de dois, né? Mencione que estava passando pela Guerra Fria, que impactou de alguma maneira, enfim. Tá bom? Então, eu quero que vocês tragam isso, principalmente aí a política, né, na América Latina durante a Guerra Fria. O próprio tópico já fala isso, então tem como você relacionar isso, tá certo? A nossa segunda, a, a segunda atividade é essa daqui. A segunda atividade ela já é sobre a República Democrática pós-Era Vargas. Você precisa ler esse texto que eu disponibilizo, além do conteúdo atrás, né, dos textos que eu disponibilizei, dos vídeos falando sobre cada um dos presidentes, você também precisa ler esse texto específico, que é falando, né, sobre as características dos anos 50, né, conhecido, né, como anos dourados no Brasil, do governo JK, do plano de metas, enfim. Você precisa ler aqui esse texto específico, porque parte do que você vai escrever é para você retirar aí desse texto, tá? Com base na sua interpretação do texto. Então, e do texto anterior, do que foi os anos 50, do que foi a era JK, tá bom? Então, a partir da leitura do texto, responda as seguintes questões. Por que a década de 50 foi chamada no Brasil de anos dourados? Quais as marcas deixadas por Juscelino Kubitschek ao longo de seu governo? Então, pelo governo, né, dele, então quais são os pontos principais, o que ele trouxe enquanto política, né, o que ele deixou de legado, tá certo? Aqui a atividade 3. Essa daqui tem aluno que gosta e tem aluno que não gosta dessa atividade, né? Então, é uma proposta sobre a ditadura militar. Então, você vai ler os textos, vai assistir os vídeos, são vídeos bem bacanas que eu coloquei aí sobre a ditadura militar, né? O texto está um texto bem legal, bem objetivo também. E aí, ao final, eu peço para que o aluno se imagine, né, vivendo na época da ditadura militar no Brasil e ele sendo um estudante, né? E aí você tem um diário. Eu quero que você escreva uma página do seu diário como é viver nesse período, na época da ditadura militar. Aí eu deixo o link, se você tiver a possibilidade de acessar, de ler trechos do diário de Anne Frank, né, que foi uma judia na época lá do nazismo na Alemanha, que foi perseguido, né, os judeus, e ela ficou escondendo, né, vivendo aí em cativeiros durante algum tempo para se esconder da polícia nazista. E aí ela fala, né, conta como era viver nesse período. Então, se você puder ler trechos desses diários, seria interessante até mesmo para você retomar lá o totalitarismo que a gente estudou no segundo bimestre. E aí, com base no diário de Anne Frank, você também pode fazer aí uma lauda, tá? Uma paginazinha contando como que era viver na ditadura militar. Você vai ter que deixar a sua imaginação fluir, tá? Você vai ler os textos que eu disponibilizei sobre ditadura militar. Vai falar que ocorria censura, perseguição, né? Muitas pessoas foram exiladas, muitos fugiram do Brasil, não tinha democracia, né? Os textos vão abordar muito bem sobre isso, os vídeos também vão trazer muito bem isso, as torturas que existiam nesse momento, tá? Como que as famílias viviam em meio ali à questão da perseguição política, tá? Então, você vai se imaginar um jovem nessa época que viveu esse momento, que passou pelas coisas que os textos vão trazer, que os vídeos vão abordar também, e com base nisso você vai falar, né? Você vai tentar mergulhar aí na história, né? Como se você tivesse vivido aquele momento, e escrever. Você pode, até fazer uma história fictícia e trazer para mim. Tá? Uma história que envolva algumas coisas, alguns fatos históricos, né, do governo Médici, do governo Figueiredo, do ato institucional número 5, né? O que ele trouxe, enfim, você pode fazer aí, deixar a tua imaginação fluir, que eu gosto de ler aí esses diários de vocês, tá bom? Eu acho que vocês perceberam, né? Eu leio as atividades, é claro que tem muitas coisas que às vezes a gente até identifica, mas
tá meio que parecida com a do colega ali, mas tudo bem, porque eu também dei textos iguais. No entanto, quando a atividade chega idêntica para mim, eu consigo identificar. Tá, gente? Então, acho que não foi o caso dessa turma, mas teve turmas que isso aconteceu e eu peço sempre, quando eu identifico, para que refaçam as atividades. Então, essa é a atividade 3, né, do diário. Se tiver mais alguma dúvida, você pode falar comigo no privado. A 4, que é o questionário, que é a... Desculpa, a 4 ainda não é o questionário, é sobre a história do Acre. Então, eu quero um texto também sobre a história do Acre, sobre o processo de ocupação. Eu falo, né, trago textos como que ocorreu o processo de ocupação e anexação do Acre, e após isso, já para o final aqui do século XX, né, um outro processo, que é o processo de implantação das reservas extrativistas, do porquê que surgiu esse processo de implantação das reservas, quais as lutas por trás da implantação das reservas extrativistas no Acre. Então, eu peço para que depois vocês façam um texto, né? Vai ter os textos, referência, informativo. Então, não precisa ser opinativo, não, né? É informativo mesmo, com base no que você leu. Eu acho que eu indiquei vídeos, talvez, referente a esse conteúdo, se não só com base nos textos mesmo, tá certo? E aí eu peço algumas obrigatoriedades. Tem que ter um título, você tem que dar um título. Você tem que fazer uma abordagem sobre o contexto histórico, sobre como aconteceu o processo de ocupação e anexação do Acre ao Brasil, e aí não precisa, né, trazer aquela tese, não é isso que eu quero aqui. Pode, se você for objetivo, conseguir trazer o que eu peço nesses critérios em até 15 linhas, ou 30, aí vai depender de como você é para fazer uma escrita. Então, você vai ter que mencionar como que ocorreu o processo de ocupação e anexação do Acre ao Brasil, então a questão da seringa, né, da busca pelo látex naquela época, então o Acre era da Bolívia e depois começou a ser ocupado por brasileiros, enfim, os textos vão abordar, vai trazer essa abordagem, tá certo? E aí depois a gente tem todo aquele período de luta até o Acre ser anexado como território, e aí, né, vai seguir longos anos, depois o Acre vai voltar de novo a ser palco digamos, de interesses econômicos pela reativação dos seringais na Segunda Guerra Mundial, e depois aquelas famílias de seringueiros, né, eles vão ficar aqui meio que abandonado, vai se tentar trazer uma política de pecuarização, né, de expulsão dessas famílias de seringueiros das comunidades tradicionais, né? E aí é nesse processo que vai ter lutas a respeito da implantação das reservas. Então, eu quero que você também faça uma menção sobre como que ocorreu aí a anexação das reservas, a implantação das reservas extrativistas, tá? E aí, a atividade 5 é justamente a N2, tá, gente? O questionário. Lá no SIGA você tem 2 chances para fazer esse questionário. Então, dê uma lida nos textos, assista os vídeos, né? E aí sim você pode ir lá fazer o questionário. Se não tem condições de fazer pelo SIGA, me manda só o gabarito. Não precisa você copiar as questões, é muito trabalhoso, né? Eu sei que talvez tem professor que peça, mas no meu caso não precisa. Você só precisa mandar o gabarito dela. Você só fala, professora, essa é a atividade 5, que é o gabarito dela, A1, tal. E aí, como eu já mencionei isso para vocês, nesses questionários eu apelo muito para a sua consciência, né? Em momento algum eu tenho a intenção de deixar... Eu identifiquei alunos que me mandaram atividades que às vezes não conseguiu média. Eu estou pedindo para que esses alunos refaçam essas atividades e me encaminhem de volta, tá? Em momento algum eu quero prejudicar o aluno. Então, a sua consciência aqui nos questionários, eu vou pegar a resposta do colega. Tá, mas e aí, o que você aprendeu? Né? Pegar a resposta do colega é fácil, a professora não identifica mesmo, porque é objetivo. Realmente, aqui eu não consigo identificar quem plagiou. É objetivo, porque eu deixo pela sua consciência. Se você quer ou não aprender, né? Então, aqui o aluno que realmente leu, que buscou, ele vai saber responder. Agora, aquele que não fez uma leitura, ele não vai saber responder, então ele vai lá e vai pegar respostas do colega. Mas aí é uma opção sua, você escolheu o caminho mais fácil. Agora, as atividades escritas, eu consigo identificá-las, tá? Mas não precisa copiar as questões para aqueles alunos que vão mandar pelo WhatsApp. Alguém quer falar? Pode falar, gente. Não? Não, professora. Desculpa. Tá certo. Não, tranquilo. Aí, assim, para aqueles alunos que vão me mandar pelo WhatsApp ou pelo e-mail, não precisa copiar o questionário, só identifica e me manda. O gabarito correto é o C, é o B, enfim, tá bom?
Então, vamos para a próxima, né, que já é quarto bimestre agora, a atividade 6. Então, aqui eu já vou falar um pouquinho sobre crise e conflito, que é aquele conteúdo de lá. Então, eu falo sobre a política, o neoliberalismo, que vocês também vão ver, veem aí em geografia também, né? A gente também traz, de alguma maneira, em história isso. Então, com base no texto que eu disponibilizei no vídeo, vocês vão falar para mim o que é o neoliberalismo, né? Que é uma política aí adotada por vários países, inclusive alguns governos do Brasil adotam até hoje, né? Características dessa política. E aí vocês vão me responder objetivamente o que é o neoliberalismo a partir dos textos que eu disponibilizei, de novas pesquisas, se vocês quiserem fazer também, mas o texto ele já é bem objetivo quanto a isso, tá certo? E a 2, né, são duas questões, você vai falar o que é a questão palestina, então o conflito relacionado ao Oriente Médio, né? Então a gente tem hoje, e aí a gente mencionou numa atividade passada, no final da Segunda Guerra Mundial, a gente teve a criação do Estado de Israel, tá? Então o território ali da Palestina, ele foi dividido. Até hoje a gente tem inúmeros conflitos naquela região, porque o Estado de Israel ele não é reconhecido pela Palestina, o país ele não é reconhecido pela Palestina, eles tentam, né, então existe embates tanto do lado de Israel quanto do lado da Palestina. E aí os textos que eu disponibilizei, ele vai mencionar um pouquinho sobre isso, e com certeza vocês que acompanham o jornal, vocês sempre vê que existe alguns conflitos, né, que estão presentes ali naquela região, né? Até recentemente teve aí esse tipo de conflito. Então, vocês vão falar para mim em que consiste essa questão da Palestina, que é, né, algo aí que veio desde da criação lá do Estado de Israel, né? Então, essa é a atividade 6. Agora a gente vai para a atividade 7. Vamos refletir um pouco sobre capitalismo e socialismo. Então, aqui é bem opinativa também, né? Com base no que estudamos, os textos anteriores vai falar do fim da União Soviética, né? Do que levou ao declínio, da crise do socialismo, tá? E da desintegração da URSS. Então, a gente vai falar um pouquinho nos textos anteriores sobre isso, vai ter vídeo também que vai falar para vocês. E aí, com base nisso, porque a gente já estudou a Revolução Russa, né? Lá no primeiro bimestre, que foi a implantação do socialismo na Rússia. Né, e depois teve a unificação das repúblicas socialistas soviéticas, com a união de várias outras repúblicas que adotaram aí esse modelo, né, de socialismo. E é claro que depois a gente teve o Stalin assumindo com mão de ferro, né, transformou a União Soviética também em uma ditadura totalitária, né, um modelo totalitário, perseguindo inimigos, criando partido único, né, oprimindo liberdades, enfim. E aí a gente vai ter, né, alguns textos falando como que foi, vai ter todo o contexto da Guerra Fria, que a gente já trouxe uma abordagem, né, da questão da União Soviética, dos Estados Unidos, as ideologias presentes por trás ali da Guerra Fria, e aí a gente vai ter esse momento onde o socialismo ele vai entrar em crise, e isso vai refletir na desintegração da União Soviética. Então, com base no estudo que você fez desde lá do primeiro bimestre sobre Revolução Russa, implantação do socialismo, Guerra Fria, né, o que prega aí o socialismo de fato, né, que é a socialização, a coletivização, né, os meios de produção não ser propriedade privada, e sim ser do Estado, né, e aí depois o passo final seria não ter nem a existência do Estado, né, mas enfim, o que a partir disso eu quero que você se posicione, né, e aí, mas se eu colocar aqui que eu não sou a favor do socialismo, a professora, né, porque é professora de história, ela vai me descontar ponto. Eu não faço isso, eu quero ouvir sua opinião. É claro que eu quero que o aluno, né, traga algum argumento nessa opinião. Às vezes, por isso que eu ainda coloco, por quê, né? Na sua opinião, qual a melhor forma de organização da sociedade? O capitalismo ou o socialismo? Aí, às vezes, o aluno só coloca o capitalismo. Por quê? Porque sim, me explicou, então eu não dou nota máxima, eu quero saber, não é porque eu sou contra, né? Porque eu sou professora de história, que eu sou contra e o capitalismo não é isso. Tu vai ficar com a nota baixa porque tu não me explicou, tu não trouxe argumentos. Eu quero do aluno de terceiro ano argumentos, tá? Então,
É claro que você não precisa trazer uma tese aqui para mim, mas você precisa mencionar alguma coisa do porquê, com base no que você entende sobre capitalismo e socialismo, do porquê o capitalismo é a melhor forma, ou do porquê que o socialismo é a melhor forma, tá certo? É a sua opinião, mas com fundamentação. Tá? E aí depois, né, o Brasil é um país capitalista ou socialista? Comente. Então você vai falar para mim, a forma como o Brasil está estruturada, a economia brasileira está estruturada, ela é capitalista ou socialista? Né? E aí traz algum comentário do porquê que é socialista, capitalista, né? É, eu acho que ficou claro para vocês o que eu quero, tá bom? E agora essa é a atividade 8. Essa atividade 8 aqui é sobre a globalização, né? Então, tem uns textos bem legal também que fala, né, o que é essa globalização, esse fenômeno que cada vez mais cresce, né, mundialmente, que encurta as fronteiras, tá? Homogeneiza as culturas também, que tem os seus pontos positivos, mas que traz os seus pontos nocivos também. O texto vai falar sobre pontos positivos da globalização, também vai trazer, vai citar pontos negativos da globalização, né? Vai falar sobre o período que ela, né, mais começou a se intensificar, né, as relações entre os países, enfim. E aí, a partir da leitura e também do vídeo, né, são vídeos curtos que eu disponibilizei, vocês também vê esse assunto lá em geografia, então aqui é mais para a gente pontuar algumas coisas mesmo. Então, a partir disso, eu quero que você, né, com base na leitura, que você diga para mim, né, um texto, não precisa ser um texto aí tão grande também, mas desde que você consiga abranger aí o que eu pedi. Aí eu falo, e você, como vive a globalização? Então, é você, enquanto aluno, a globalização, ela está presente no teu dia a dia? Você vai me responder. E de que forma que você vive essa globalização? De que forma você participa desse processo, né, conhecido como globalização, né? Eu acho que a partir do momento que você até faz uso da internet, né, você conversa com alguém de outro país, né, de outra localidade do mundo, você consome um produto, a partir dos textos vocês vão conseguir identificar isso, e aí você vai me falar como que ela está presente no teu dia a dia, de que forma que essa globalização, ela atinge a tua rotina, você está inserida nela, tá bom? E aí, né, como você vive a globalização seria a primeira parte. Aí a segunda parte, seria este mundo global, como ele se apresenta para nós, o único caminho a ser trilhado pelas nossas vidas? Justifique. Professora, o que a senhora quer falando isso, né? É simplesmente para que você faça uma reflexão sobre a nossa realidade, né? Hoje em dia, a gente tem muitas coisas influenciando, através da globalização, influenciando as culturas. Muitas pessoas até têm aquele negócio, né, de eu só valorizo coisa que vem lá dos Estados Unidos. O que é meu, o que é local, né, eu nem quero, eu tenho um preconceito, até pelo que é local, principalmente entre os jovens tem muito isso. Então, será que a forma que a globalização ela está presente, cada vez mais ela se intensifica no nosso dia a dia, é a única forma, né, é o único caminho a ser trilhado pelas nossas vidas ou não? Existem outras formas da gente poder lidar com a globalização também, porque ela é real, né, ela está aí, o mundo cada vez mais mergulha nela, mas existem algumas formas também, algumas maneiras de eu poder viver na globalização também, né? Mas também valorizar o que é local, o que é regional, o que é nacional, né? Não achar que só o que vem de fora é melhor, né? Enfim, acho que dá de vocês entenderem o que eu quero, né? Nessa questão a partir disso. Se não, pode falar comigo aí também quando estiver fazendo a atividade, tá certo? A 9, o nosso questionário, né? O nosso último questionário. Fala aí sobre todos esses conteúdos com base, né? Então, tá lá no Siga, de preferência respondam por lá, se não, pode me mandar o gabarito daquela forma que eu falei para vocês, tá certo? E qualquer dúvida, gente, me contacte aí no WhatsApp, no e-mail, como eu falei para a maioria que entrou, depois entraram alguns outros colegas também, né? Quem não assinou, por favor, coloque aí sua assinatura no chat, que vai ter o ponto extra para quem está participando agora, tá? E eu estou à disposição para, nesse terceiro e quarto bimestre, até porque eu sempre penso que os conteúdos que eu trago no primeiro
primeiro e no segundo bimestre, eles são um pouco mais pesados. E aí, nesse terceiro e no quarto bimestre, eu já acho que a leitura ela é um pouco mais fácil, né? É claro que tem uns 2 ou 3 conteúdos que é um pouco mais puxado, mas que a leitura ela é um pouco mais fácil desse terceiro e quarto bimestre. E aí, até mesmo por isso, né, eu não estou propondo mais encontros para o terceiro e quarto bimestre. Eu estou propondo somente esse de apresentação, tá? E estou deixando a critério de vocês, como eu já mencionei para os colegas que estavam desde o início, se tiver dificuldade em algum conteúdo, ou simplesmente, não, só quero um bate-papo mesmo sobre tal conteúdo, professora. Vamos marcar sobre tal ou tal conteúdo. Aí eu anoto aqui na minha agenda, e aí eu marco um encontro antes de terminá-la para vocês, para a gente discutir especificamente aqueles conteúdos que vocês mais estão tendo dificuldades e que vocês acham oportuno a gente fazer uma discussão, tá? Porque tem conteúdos lá que é de fácil entendimento, né? Com os vídeos, com os textos, vocês com certeza vão entender muito bem, tá certo? Então, eu fico agora esperando que vocês me procurem, caso de necessidade, tá certo? Deixo aberto aí para vocês, se quiserem já mencionar Tá alguma certo. coisa. Wesley, Emily, Anthony, Júlia, Santiago, Marcelo, né, Laurine também. Eu acho que ninguém de vocês estão com um problema em notas, não, né, gente, que estão aqui hoje. Pelo menos a maioria aqui que eu lembro não tá. Mas tem alguns que eu não tô. Se tiver, me procure, tá? Se tá abaixo da média, verifique os feedbacks que eu dei. Se não identificou, quem me mandou pelo SIGA, com certeza foi notificado no e-mail, é que não se atentou, porque eu acho que vocês estão recebendo muitas notificações, né? Quem me mandou pelo e-mail, mandei resposta a algumas, né? Tem gente que me manda, às vezes, 9 e-mails com as 9 atividades, eu vou lá em um deles só e dou feedback de todas, tá? Então, procurem lá, vejam o seu WhatsApp. E é isso, no mais, eu estou à disposição, me procure sempre que precisar, eu sempre que posso, né? Na medida do possível, eu estou atendendo, com brevidade até, né? Em alguns casos, talvez eu não consiga, mas eu nunca deixo de atendê-los, tá bom? Tá bom, professora. Vou pausar aqui. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, fica à vontade.